Eu te convido a cantar um cântico novo. Mas o que é esse cântico novo? Hoje nós vamos falar sobre Cante o Novo de Novo, baseado no Salmo de número 96. Então acompanhe a nossa reflexão, compartilhe também esse conteúdo com os seus amigos, com as pessoas que você quer abençoar e seja parceiro divulgador, se inscreva aqui no nosso canal ativando o sininho e também se inscrevendo nas nossas redes sociais para receber tudo aquilo que a gente tem postado e que Deus o abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais esse momento aqui de reflexão no nosso canal aqui no YouTube. É uma alegria receber cada um de vocês hoje aqui. E você sabe que nesses últimos tempos nós estivemos estudando, falando sobre a adoração, uma adoração bíblica, uma adoração sincera. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, com uma perspectiva muito interessante que nós aprendemos lá do livro dos Salmos. E o tema da nossa reflexão desse momento é cantar o novo de novo. Uma reflexão baseada lá no Salmo de número 96. Então eu convido você a acompanhar a leitura desse Salmo, que é um salmo riquíssimo, um salmo que tem muito a nos ensinar. E eu espero que você possa ser abençoado através dele. Vamos ler o que o Salmo nos diz. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. É muito interessante a gente ver esse salmo e ver quais elementos ele apresenta aqui que nos convidam a fazer isso que o verso 1 está nos convidando a fazer, que é cantar ao Senhor um cântico novo. E a pergunta que logo surge na nossa cabeça é o que é esse cântico novo? Não é? Por que ele convida cada um de nós a cantarmos esse cântico novo? E é interessante a gente perceber que na história, a gente está falando do livro dos Salmos e você talvez já ouviu falar desse livro, que é um compêndio de vários cânticos, de vários salmos de todos os tipos, que falam de várias formas como você deve adorar e louvar ao Senhor. Mas ele pede agora um cântico novo. Se a gente for olhar na história do povo de Israel, a gente vai ver que existem durante, por exemplo, a sua trajetória de maior necessidade de apoio divino, que é justamente o momento em que eles são libertos do Egito ali, com mão forte, né? Você vai lembrar que Moisés vai conversar com o faraó e as pragas ocorrem, uma sucedendo a outra, chegando na 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos, o filho do faraó morrendo. E aí ele liberta o povo, ele fala, podem ir, vão lá e adorem o Deus de vocês no deserto. Depois se arrepende, corre atrás
de Moisés e do povo de Israel para poder voltar a capturá-los, e Deus os livra com uma mão forte, abrindo o mar para que o povo atravessasse e depois fazendo com que as paredes de água do mar se fechassem sobre o exército egípcio. Lá em Êxodo você vai ler essa história. E o que acontece depois desse evento? Moisés canta. Moisés, ele faz um cântico ao Senhor lá em Êxodo capítulo 15, se você depois quiser dar uma olhada, é logo no final desse momento milagroso e poderoso de Deus. E olha só, ele diz: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele demonstra aqui, através da sua poesia, do seu cântico, o sentimento de gratidão e essa adoração genuína a esse Deus que os libertou da mão do Egito. E aí a pergunta que se levanta é: por que eu não posso cantar esse cântico? Por que eu não posso voltar a repetir essas palavras? Depois você tem a situação de Débora, lá em Juízes capítulo 5, e eu estou só citando esses dois exemplos, né? Porque existem vários outros cânticos nessa trajetória do texto bíblico, né? E no cântico lá, Débora, que derrota e liberta o povo da mão dos cananeus e tudo mais, ela começa a cantar esse cântico: consagre-se para a guerra, ó chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, existem na história de Israel vários cânticos que louvam e que glorificam a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez pelo povo. Mas o salmista aqui, ele nos convida a cantar um cântico novo. E a gente fica se perguntando: será que eu não posso mais cantar aqueles cânticos antigos? Será que é por isso que as igrejas não cantam mais hinos hoje em dia e os corinhos estão cada vez mais, vamos dizer assim, renovados, né? A gente tem tido uma mudança de estrutura nos hinos, as músicas têm ficado às vezes até muito repetitivas, assim, com frases que se repetem várias vezes, e aquelas poesias bonitas dos hinos que estão lá atrás, algumas delas muito ricas, algumas também com questões teológicas que precisam ser avaliadas, mas a gente não pode mais cantar isso porque nós precisamos apresentar um cântico novo ao Senhor. O que quer dizer isso? Aí eu convido você para analisar a estrutura do livro dos Salmos e do momento, da posição específica, na verdade, onde esse salmo está colocado no livro. Porque, se você perceber, o Salmo 96, ele parece fazer parte de um conjunto de salmos que era um conjunto entoado no momento da adoração. Esse é um conjunto de salmos que fazem parte ali do terceiro livro dos Salmos. Você sabe que o livro dos Salmos ele é composto por 5 livros, não é? Muitos estudiosos acham que essa divisão em 5 livros é justamente para fazer referência aos 5 livros da Torá, do Pentateuco, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele faz parte do quarto livro que começa no Salmo 90. E a partir do quarto livro você tem esses salmos que são salmos que parecem ser salmos do dia a dia do culto ao Senhor ali em Israel, principalmente no Templo de Jerusalém. E quando você vê esse Salmo 96, ele parece que está inserido num conjunto de salmos que, como se fossem os salmos sequenciais cerimoniais. Então, se você olhar, o Salmo 95 faz a primeira convocação, dizendo: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. No início do Salmo 96, ele fala: cantem ao Senhor, um novo cântico. Ou seja, esse convite que nós estamos agora fazendo e tentando entender o que significa. No Salmo 97, ele afirma: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. No Salmo 98, adivinha só, ele convida novamente a um cântico novo. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. Salmo 99, o Senhor reina. Percebem essa intercalação? Salmo 95 faz uma aclamação ao louvor. Salmo 96 nos convida a cantar um cântico novo. 97, ele lembra quem reina, o Senhor reina. 98, mais um convite a cantarmos um cântico novo. No 99, ele reafirma: o Senhor reina, as nações tremem.
E o que acaba? No Salmo 100, um salmo tão conhecido: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Então esse conjunto de salmos parece fazer parte de um processo litúrgico, de um processo de culto padrão que acontecia ali em Israel. Você deve lembrar que dentro da religiosidade de Israel, você tinha um dia, que era o dia específico do culto, que era o sábado, o Shabat, e aqueles habitantes ali da região de Jerusalém iam ao templo para participar dessa cerimônia, desses movimentos de louvor e adoração a Deus. E aqueles que estavam mais afastados, muitos iam nas reuniões da sua região e tal. E no período de Jesus, inclusive, ali um pouco antes, começam a surgir as famosas sinagogas, onde os povos, as famílias se encontravam para poder ler a Bíblia, para poder ter momentos de louvor e adoração, de cântico ao Senhor. E parece que essa ordenação aqui desses 6 salmos, do 95 até o 100, fazem parte dessa forma litúrgica da época. E o que é interessante é que esse Salmo 96, junto com esse outro conjunto aqui de salmos que nós falamos, ele parece ser um convite a uma adoração genuína. E quando a gente vai falar desse cântico novo, nós não estamos dizendo que não se podem falar os cânticos anteriores, mas na verdade esse cântico novo ele deve surgir justamente desse movimento que a vida com Deus, a vida de adoração, a vida de submissão a Deus gera. Então, não é que você não deve cantar músicas anteriores e músicas antigas. Muito pelo contrário, se essas músicas exaltam ao Senhor e elas falam dos feitos do Senhor, elas devem inspirar você a ter esse relacionamento com Deus. Mas é interessante nós percebermos como a sequência de eventos que esse salmo narra, ele nos apresenta vários elementos que nos ensinam como nós podemos fazer, como nós podemos cantar esse cântico novo. Olha só que interessante. Uma pergunta que se levanta quando nós estamos falando de cantar um cântico novo é quando? Quando que eu devo cantar? Quando eu devo levantar a minha voz? Quando eu devo virar para Deus? É somente no momento do culto, somente no momento da celebração, somente no momento em que eu estiver com os meus irmãos? Em que momento nós devemos cantar? Tem algum momento específico da nossa vida ou da história da igreja que esse cântico novo deve ser entoado? Eu acho interessante a gente perceber que esse cântico novo ele é mencionado em vários lugares da Bíblia. E um lugar que eu achei especialmente interessante mencionar aqui para vocês é o que nós vamos encontrar lá no final do texto bíblico, no livro do Apocalipse. Se você quiser me acompanhar, Apocalipse capítulo 5, João relata ali uma série de visões, e nós tivemos, inclusive, não faz muito tempo aqui no nosso canal, um estudo sobre Apocalipse 5 muito interessante. Eu recomendo que vocês assistam também sobre esse texto, que é espetacular, maravilhoso. Mas assim, a partir ali do final do capítulo 3, onde João está relatando as 7 igrejas da região da Ásia Menor, as famosas igrejas do Apocalipse, e ele vai relatar aqueles recados que o Senhor Jesus passa para a sua igreja. E quando ele entra no capítulo 4, ele vai falar que ele tem uma visão de uma porta aberta. E o anjo o convida a entrar por essa porta, e ele tem a visão de um trono. Ali no verso 4, capítulo 4, a partir do verso 6, diz: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E aí ele descreve cada um deles e diz que eles dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E mais para frente ele vai falar de 24 anciãos que estão sentados, que vão se prostrar diante daquele que está assentado no trono, e diz que eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Senhor,
Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Então esses 24 anciãos que parecem representar líderes da terra, eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo assim: nós não devemos reinar, é o Senhor quem reina. E aí no capítulo 5 que eu mencionei para vocês, diz o seguinte, que esses 4 seres viventes e esses 24 anciãos, eles cantam um cântico novo, dizendo ali a partir do verso 9, eles cantam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então você vai perceber que esse cântico novo, ele ecoa por todas as eras e por todos os momentos e todos os séculos. Esse cântico novo, na verdade, ele parece ser uma antecipação de uma realidade celestial futura. Ou seja, essa realidade que João já percebeu lá, recebida na sua visão, na visão do Apocalipse, que demonstra que até os seres que estão diante do trono recitam e cantam um cântico novo. Esse é o cântico novo que nós devemos cantar. Então, qual é o momento? Quando nós devemos cantar um cântico novo? Em todo o tempo. Em todos os momentos. Ou seja, a pergunta que se levanta é: se esse cântico novo é um cântico que levanta, que surge, na verdade, que se levanta de uma vida de relacionamento com Deus, e eu percebo agora que esse cântico ele é cantado durante todas as épocas, durante todos os momentos, durante todas as eras, e até lá nas eras celestiais, no tempo insondável, lá no que nós vamos ver no futuro, eles continuam cantando um cântico novo. Nós temos que entender que isso deve fazer parte da nossa adoração cotidiana. E a pergunta que a gente vai levantar então é: como que eu vou cantar um cântico novo vivendo do jeito que eu estou vivendo? Vivendo as lutas e as realidades que eu estou vivendo. Ou seja, por quê? Quais motivos? Por que eu devo cantar um cântico novo? E aí nós precisamos analisar o que o Salmo vai nos dizer. Ele começa dizendo: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Então aquela pergunta de quem deve cantar um cântico novo, ela já começa a ser respondida aqui. Mas a pergunta que nós estamos analisando é por que nós devemos cantar um cântico novo? Ele diz o seguinte: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então, o primeiro motivo que o Salmo apresenta para nós da necessidade ou da razão pela qual nós devemos cantar um cântico novo é porque quando nós cantamos um cântico novo, nós proclamamos a salvação de Deus e anunciamos os seus feitos maravilhosos. E você deve lembrar que desde o Êxodo, desde quando o povo de Israel foi retirado do Egito, naquele momento lá que eu mostrei para vocês agora há pouco, Moisés cantando um cântico de adoração ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu a eles. Desde aquele momento, Deus já tinha falado para Moisés, Êxodo capítulo 19 vai dizer isso, que o povo de Deus, aquele povo que estava sendo resgatado, seria um reino de sacerdotes. Talvez você esteja meio confuso, mas o que tem a ver ser um reino de sacerdotes com eu cantar um cântico novo? Porque o sacerdócio, naquele momento, a ideia que está por detrás de se ter um reino de sacerdotes é emprestar uma ideia que já havia em algumas regiões da época, de que havia uma pessoa que intermediava entre a relação entre Deus e os homens. Havia aquele homem que era destacado dentro do seu povo para servir somente a Deus. Dentro do povo de Israel, esse serviço caiu sobre a tribo de Levi, mais especificamente na família de Arão, ali no sumo sacerdócio, aquela responsabilidade de uma vez por ano no dia da expiação, entrar na região mais santa do templo, do Santo dos Santos, para fazer expiação pelo povo, que era, na verdade, uma imagem, uma sombra, Hebreus vai usar essa palavra, uma sombra das coisas que haveriam de vir, que é o sumo sacerdócio perfeito de Cristo Jesus.
Então, quando Deus está falando para o povo, vocês serão uma nação de sacerdotes, ele não está dizendo que na nação de Israel vão ter sacerdotes. Ele está dizendo que a nação fará um papel sacerdotal diante de toda a terra. A nação de Israel vai servir ao Senhor e vai ensinar as pessoas tudo o que elas precisam aprender sobre o Deus que os livrou do Egito e que os resgatou da morte. Esse Deus que com a última praga lá, a instituição da Páscoa judaica, aquela Páscoa que acontece no Egito, dá a demonstração de que um cordeiro morto estava salvando aquela família cujo sangue estava pintado, aspergido nas portas, que seria de novo uma sombra do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então Israel deveria cantar um cântico novo, o motivo pelo qual é porque ele precisava anunciar essa salvação. E isso também é o nosso papel. Quando nós cantamos um cântico novo, nós estamos anunciando às nações, às pessoas, que Deus salva. Deus salva. E não só isso, eu não só digo que ele salva, mas eu confio nesse Deus porque eu sei os grandes feitos e as grandes coisas que ele tem feito ao redor do mundo. É por isso que eu devo cantar um cântico novo. E aí tem uma outra questão, a partir ali do verso 4, que vai ser apresentada quando ele diz: porque o Senhor é grande e digno de louvor, ele é mais temível do que todos os deuses. E olha que informação importante: todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Fez os céus. E isso aqui ressoa claramente com a situação que Israel vivia naquele momento. A situação que o povo estava inserida, porque, se nós lembrarmos bem, Israel ele conquista a terra prometida por Deus a Abraão lá atrás, e vem com Moisés caminhando pelo deserto. Moisés morre na entrada da terra, depois Josué vai com o povo e entra na terra prometida com esse povo. Mas esse povo não elimina os problemas que estão ali ao seu redor. Inclusive, eles não conseguem expulsar todos aqueles povos que o Senhor havia mandado eles expulsar. E por conta disso, Israel se mistura com os cultos pagãos da sua época. E aí o texto de Salmos vem dizer: somente o Senhor é Deus. Todas as outras divindades, todos os deuses das outras nações não passam de ídolos, eles não fazem nada. E isso é tão interessante, porque se nós formos ver, por exemplo, lá na profecia de Jeremias, o profeta que tem o seu lamento e tudo mais, Jeremias, ele vai dar um recado para o povo de Israel na sua época, que é uma crítica direta a como o povo havia se misturado com essas nações. Olha só o que nós vamos ler lá no capítulo 10 do rolo do livro de Jeremias. Diz o seguinte, a palavra de Deus: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. É um recado direto à comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Nós percebemos que o salmista está em consonância com isso. Nós percebemos que o salmista está avisando o povo: olha só, não adianta vocês ficarem preocupados ou tentando seguir os ídolos das outras nações, porque somente o Senhor tem poder. Esses ídolos ali, como Jeremias vai falar, são de madeira, é uma árvore que foi cortada da floresta. Um artesão fez lá um desenho, pintou de prata e de ouro e fez várias coisas, mas eles não podem nem andar. Eles têm que ser presos com pregos para que não caiam. Eles parecem aqueles espantalhos da plantação de pepinos, é o que Jeremias vai dizer. Então,
por que nós devemos cantar um cântico novo? Porque quando nós cantamos um cântico novo e anunciamos essa salvação, e nós anunciamos os seus feitos poderosos, nós também estabelecemos o padrão de adoração que devemos ter. Nós não vamos adorar as coisas, nós não vamos adorar as situações, nós vamos adorar o Deus dos céus, que nos guarda e que nos sustenta. E outra coisa muito importante, não apenas nós estabelecemos o padrão de adoração, ou seja, quem é o Deus a quem nós adoramos, mas também nós nos posicionamos com relação a esse Deus. Olha só o que o texto vai continuar nos dizendo. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Quando nós cantamos um cântico novo, quando nós podemos através da nossa adoração, expressar a grandiosidade, a maravilha dos feitos do Senhor, a sua ação salvífica, o seu amor que nos resgata, nós estamos nos colocando na nossa posição, no nosso papel. Não tem outro Deus que deva ser adorado. E na sociedade que nós estamos inseridos hoje, nós podemos ter muitos elementos os quais nós queremos adorar. Às vezes nós fazemos isso não com uma idolatria aberta, como era o problema de Israel nesse momento da história. E não era apenas o problema de Israel. Israel estava inserido num contexto onde em todas as nações havia muitas divindades a serem adoradas. Israel entra na terra de Canaã, onde havia um Deus que regia os céus, um Deus que regia a chuva, um Deus que regia a terra. Havia uma outra divindade que aceitava sacrifícios humanos. Havia divindades no Egito, cada uma controlando um aspecto da vida diária. Havia divindades na região da Mesopotâmia, havia divindades vindas de outros lugares. Depois, lá no período de Jesus, você deve lembrar que os gregos tinham muitos deuses que faziam várias coisas na atividade diária. Os romanos também, inclusive o próprio imperador foi considerado digno de adoração pela sociedade romana da época. E aí você tem um texto que diz: nada disso é válido. Nada disso pode continuar, porque unicamente a adoração deve ser direcionada ao Senhor. E aí na nossa sociedade que estamos vivendo hoje, talvez nós não tenhamos uma divindade personificada numa imagem onde nós colocamos ali a nossa fé e os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas angústias. Mas nós muitas vezes andamos angustiados por questões cotidianas e tratamos elas como se fossem uma divindade. Eu preciso ter um salário X, eu preciso ter uma posição social tal, eu preciso ter tais e tais bens, tais e tais elementos na minha vida para poder ser aceito, ser considerado pertencente à minha sociedade. Não apenas ser pertencente, mas ter uma posição de destaque, porque pertencer apenas não é o problema. O problema é como as pessoas vão me ver dentro da sociedade que eu estou inserido. Então nós podemos trocar essa adoração genuína a esse Deus que nos sustenta e que cuida de nós por uma adoração secundária, ou seja, como se nós mesmos estivéssemos nos colocando nessa posição de sermos adorados. Ou seja, eu não consigo me relacionar com as pessoas com aquilo que eu sou e com as minhas capacidades. Eu preciso atingir um patamar, um status que a sociedade tem colocado para mim, para eu me sentir bem, para eu sentir que eu estou sendo bem aceito, bem quisto pelas pessoas. E isso é uma espécie de adoração. Até porque quando nós analisamos friamente o que a idolatria ela se apresenta no texto bíblico, e como nós vemos ela durante a história, nada mais a idolatria é um reflexo, é uma projeção dos desejos humanos numa imagem exterior. Então, quando eu adoro uma divindade que eu mesmo criei, eu estou dizendo, eu gostaria de ser como ela. E aí eu quero que as pessoas me vejam como essa divindade. Então, por exemplo,
Se eu tenho problemas na área financeira, eu vou colocar diante de mim um alvo, um objetivo que vai ser ter estabilidade. E essa estabilidade se torna para mim como se fosse um Deus. E eu esqueço de depositar a minha confiança naquele Deus que sustenta todas as coisas. Esse Deus aqui que nós vimos que fez os céus e a terra. E essa é uma grande problemática da sociedade que vivemos hoje. Hoje, se você não tem um bom título, hoje, se você não tem um bom emprego, hoje, se você não está morando no bairro A, B ou C, se você não dirige tal tipo de carro, tal tipo de veículo, se você nem tem veículo, se você anda de ônibus, se você anda de metrô, você vai vendo que o seu status social, o seu capital social vai aumentando e diminuindo por conta dos elementos externos que compõem a sua vida. Mas o que nós percebemos pelo Salmo é que nada disso importa. Nada disso faz sentido se você não tiver executando o que o salmista nos convida, que é anunciando a salvação do Senhor, anunciando os seus feitos maravilhosos, reconhecendo que Ele é Deus. Os outros ídolos, as outras coisas, não passam de encheção de linguiça, não passam de problemas que a gente vai arrumar para a nossa vida, porque nós estamos perseguindo, nós estamos buscando as coisas que não têm valor nessa vida. E o que isso resulta? Resulta em nós estarmos impedidos por nós mesmos, não por uma questão externa, mas nós mesmos não conseguimos cantar um cântico novo, porque a nossa vida está travada, bloqueada, e a gente não consegue produzir elementos novos para agradecer ao Senhor. Aí talvez nós vamos precisar emprestar cânticos que foram cantados em outras épocas, em outras situações. E é interessante porque a pergunta que eu fiz um pouco atrás, quem deve cantar o cântico novo, ela é também respondida aqui no nosso salmo, nesse salmo que nós estamos vendo. Olha que interessante. O salmo vai continuar dizendo: digam entre as nações, o Senhor reina. E isso é muito importante, porque se o Senhor reina, ninguém mais reina. Se o Senhor domina todas as coisas, nem eu, nem você, nem ninguém mais pode dominar nada, porque todas as coisas pertencem ao Senhor e Ele as governa com mão forte. E é nisso que deve estar baseada a nossa fé. É nisso que deve estar baseada a nossa esperança. É nesse reino maravilhoso do Senhor. É nessa segurança de que Ele segura todas as coisas com as suas mãos. E olha só como é interessante que ele continua dizendo: diga entre as nações, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará. Ou seja, não é o meu status social, não é a minha posição social, não é a quantidade de dinheiro que eu tenho, não são os recursos que eu tenho acesso, não são os hospitais que eu posso me internar em caso eu ficar doente, não é o carro que eu dirijo, não são os relacionamentos que eu desenvolvi. É o Senhor que reina e é por conta desse reino que a terra está firme, o mundo está firme e ele não vai se abalar. Eu acho muito interessante, nós tivemos duas experiências muito próximas nesse ano, que mostram como é frágil a vida humana. Nós tivemos um terremoto terrível ali na Síria, entre a Síria e a Turquia, e muitas vidas foram ceifadas. Imagina uma pessoa que morasse naquela região, que achasse que está bem, que tem bons negócios andando, que tem sucesso dentro da sua comunidade, que é uma pessoa respeitada, e a pessoa está em casa num sábado à noite, num domingo, exatamente não me lembro quando foi, qual dia da semana foi o evento, mas ele está sentado na sua casa lá e de repente tremem os alicerces do chão, o seu prédio vem abaixo e ele perde a sua vida com tudo aquilo que ele tem. Jesus dá um recado parecido com esse lá para um homem, quando ele fala essa história, né, ele conta uma mini parábola, quando ele diz que um homem tinha uma grande plantação e aí ele conseguiu fazer uma grande colheita e aí ele vê a sua colheita, vê o sucesso que o trabalho da sua mão teve e aí ele vai dizer assim, não, já sei o que eu vou fazer, eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou ampliar a minha plantação, eu vou plantar mais, vou colher mais, vou ficar muito, muito rico. E aí depois eu vou descansar. E aí o texto diz que Deus vira para esse homem e fala assim, você está louco?
Essa noite mesmo eu vou pedir a sua alma. E tudo isso que você produziu vai ficar para quem? De que vai te adiantar ter produzido tudo isso? Se nós não vivemos uma vida desse reconhecimento, desse entendimento de quem é o Deus que nós servimos, qual é a salvação que esse Deus traz, o que ele faz em nosso favor e como nós devemos viver a nossa vida, tudo isso que nós estamos construindo aqui não vai adiantar de nada. E aí ele continua dizendo, ele julgará os povos com justiça. Ah, a esperança do julgamento justo do Senhor. Quando nós olhamos a situação em que o mundo se encontra, eu falei de 2 eventos, citei o primeiro que foi o terremoto, nós estamos com uma guerra que já passou de 1 ano acontecendo ali na região do leste europeu, que muitas pessoas analisam os eventos e os fatos e falam, mas essa é uma guerra louca, porque a invasão da Rússia na Ucrânia, ela não tem nenhum sentido, os argumentos não fecham. Eu tive a oportunidade de visitar o país algumas vezes e conheci o povo ucraniano, conheço alguns amigos também russos, gente muito querida que não concorda com o que está acontecendo e a gente percebe essa disparidade nos discursos e aí a gente olha assim, o que eles estão querendo? Eles estão achando que eles têm poder para dominar todas as coisas, eles não sabem que o Senhor é quem reina. E eles não sabem que ele virá julgar a terra com justiça. Essa esperança nós aguardamos. E aí a gente vai perceber que quando o salmista ele elenca aquelas pessoas que devem cantar o cântico novo, olha só o que ele vai dizer. Ele diz, regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Aparentemente aqui parece um relembrar, um vislumbrar, novamente, trazer à memória aqueles elementos que nós vemos lá no Gênesis capítulo 1. Não é? Porque em Gênesis capítulo 1 você tem uma estrutura literária que apresenta 3 dias de construção de formas e 3 dias de preenchimento dessas formas. Né? Você vai lembrar que no primeiro dia Deus separa a luz das trevas, no segundo dia ele separa as águas de baixo das águas de cima e no terceiro dia ele separa as águas de baixo da terra seca. Então no 4º dia ele vai preencher os céus e a terra, os céus durante o dia e durante a noite. No 5º dia ele vai preencher as aves do céu e os peixes do mar, né, colocando os elementos. E no 7º dia ele vai colocar os seres viventes na terra seca. E aqui ele faz mais ou menos que um relembrar desses elementos, quando ele diz, tem que exultar o céu e a terra, depois eles têm que ressoar o mar e tudo o que nele existe, ou seja, a divisão céu e terra, a divisão do mar e depois os campos e tudo que neles há. Então os 3 elementos aí, os céus, os animais que estão no mar e aqueles que estão no campo, todos devem regozijar-se e louvar ao Senhor. E é muito interessante porque ele fala uma coisa que parece completamente fora de propósito, quando ele diz, cantem de alegria todas as árvores da floresta? Como assim as árvores devem cantar de alegria? E o motivo que ele diz é, cantem ao Senhor porque ele vem julgar a terra. E isso me lembra claramente do que nós vemos lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quando o apóstolo Paulo, falando da situação em que nós nos encontramos, ele vai escrever lá a igreja em Roma, e ele cita na carta aos Romanos uma coisa que é muito forte, que a gente às vezes não percebe. É uma visão ecológica da salvação. Olha que interessante, ele vai dizer das dificuldades que nós enfrentamos, porque nós temos que enfrentar
toda esse formato, essa forma como a sociedade do mundo se estabeleceu na disputa de poder, na tentativa de se colocar diante dos outros, acima dos outros, fazer dos outros seus servos, seus serviçais, aqueles que vão suprir as suas necessidades, os seus desejos mais loucos. E a carta aos Romanos, ela fala claramente sobre isso desde o capítulo 1, mas aqui no capítulo 8 ele vai falar da dificuldade, das lutas e dos sofrimentos que nós enfrentamos quando tentamos servir ao Senhor. E é interessante que ele aponta para uma glória futura. Olha só, a partir do verso 18 diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, está falando da natureza. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, a própria natureza está em decadência. A própria natureza foi colocada numa posição de decadência não por aquele que a criou, mas ela se sujeitou por conta do pecado do homem. E aí nós vemos essa natureza aqui exultando, regozijando-se, porque Deus vem julgar a terra com justiça. E isso deveria causar em nós um espanto tremendo. Será que eu estou vivendo uma vida digna? Será que eu estou cuidando bem dessa natureza que esse Deus Criador me entregou? Será que eu estou usando bem os recursos que estão nas minhas mãos? E aí você percebe que todos são convidados a exultar e a cantar um cântico novo. E é interessante que a esperança tanto da natureza quanto a nossa esperança, ela deve ser esse julgamento de fidelidade que nós vemos nesse versículo. E o último versículo, o último pedaço do Salmo diz o seguinte: ele julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. É interessante aqui que ele utiliza esses dois termos: justiça, que vem de tzedekah, que é a palavra hebraica para justiça, e fidelidade, que vem da palavra emuná. A palavra emuná, ela foi traduzida algumas vezes por fé. Inclusive, se você lembra lá de Abacuque, capítulo 2, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. E são as duas palavras que estão aqui, a palavra justiça e a palavra emuná. Então, na verdade, uma das traduções possíveis para o termo lá em Abacuque é: o justo viverá pela sua fidelidade. E é interessante que emuná, ela não simplesmente é esse conceito de fé que nós absorvemos da cultura grega, né? O pistis ou pisteus, que é o verbo fé, é o verbo ter fé. E quando a gente vê no Novo Testamento, parece que fé, ela transborda ou ela transcende bastante a razão. É como dar um salto no escuro. Não é aquela história de uma criança que está no parapeito de uma janela de um prédio que está em chamas e ela ouve a voz do pai: pula, filho, pula que o papai te pega. E ela, sem ver o que está embaixo por conta da fumaça, se joga para os braços do pai. Essa fé que nós vemos aqui no texto hebraico e que faz parte desse conceito de fé que a cultura e o pensamento hebraico difunde, ela é um pouco além disso. Ela não é apenas essa fidelidade que eu vou ter ao conhecer esse Deus que faz todas as coisas e que me liberta e que libertou o povo de Israel, como nós dissemos aqui no início, proclamando a sua salvação e anunciando os seus feitos maravilhosos entre os povos. Ela não é uma fé que também ela é uma fé irracional. Eu tenho fé que Deus vai me resolver todos os problemas, então eu vou fazendo as coisas e vou executando, e eu tenho fé e Deus vai realizar tudo para mim. Jesus mesmo combateu essa ideia quando ele disse: ninguém constrói uma torre antes de sentar e saber se tem recursos para terminá-la. Então não adianta ter fé onde não há razão, não adianta ter fé onde não há pensamento desenvolvido e dedicado para que a coisa funcione. Mas a fé que nós encontramos aqui, essa emuná, ela é a fé que não apenas diz: eu confio nesse Deus, mas eu dependo dele.
Ou seja, eu coloco toda a minha vida e toda a minha dependência nessa fé, nessa fidelidade desse Deus à sua palavra e ao seu nome. Não fidelidade a mim, não fidelidade às coisas que eu faço, mas fidelidade à sua própria palavra, fidelidade ao seu próprio ser, fidelidade a quem ele é e essa imutabilidade do seu ser. Então eu posso confiar, porque ele reina. Eu posso confiar, porque ele tem feitos maravilhosos, ele já fez coisas maravilhosas. E o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas vai continuar fazendo. Então a minha vida agora depende desse Deus. Então o convite do salmista é muito mais do que apenas dar um salto no escuro. É muito mais do que apenas dizer, eu vou levantar as mãos e Deus que me segure. Não. É você confiar dependendo em cada passo da sua vida, do seu relacionamento com esse Deus. O cântico novo, ele não é um cântico que emana de um abandono da razão. Como se fosse a gente se lançar numa coisa impensadamente. Mas ele é justamente essa confiança que transborda do conhecimento do Senhor. A cada vez que eu conheço mais o Senhor, eu tenho mais confiança nesse Senhor que cuida de todas as coisas. E na dependência de todas as ações que ele tem feito e que fará na minha vida. E isso nos transporta para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Então, no dia de hoje, que você possa desenvolver essa fé de não apenas fazer as coisas e depois fazer uma oração para Deus resolver os problemas que eu arrumei. Essa fé que vai fazer você pensar, que vai fazer você raciocinar, mas que vai fazer você confiar que em tudo que você fizer, o Senhor está contigo. O Senhor vai te conduzir. Às vezes você não tem motivos para cantar um cântico novo. Às vezes você está enfrentando lutas, dificuldades, tristezas muito grandes, uma enfermidade, uma perda na sua família, perdeu o seu emprego, teve um momento de decepção com alguma pessoa. E você fala, eu não tenho condição de cantar um cântico novo. O livro dos Salmos também tem cânticos de lamento, tem cânticos de dor, cânticos de contrição. Esses cânticos também precisam ser cantados. Se um cântico novo que você tem para cantar hoje é um cântico de dor, de sofrimento, coloque isso diante do Senhor. Mas coloque baseado nessa fidelidade, que ele vai vir julgar a terra com justiça, e essa justiça não vem desacompanhada da sua fidelidade. Ele é fiel àqueles que ele resgatou, ele é fiel à sua palavra, e ele é fiel à sua justiça, ela não vai ser deturpada. Por isso eu convido você a cantar um cântico novo hoje. Cante o novo, de novo. Coloque o seu coração diante do Senhor. Apresente a sua súplica, a sua dor, e depois exalte o Senhor. Anuncie a sua salvação. Fale para as pessoas aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor tem feito na sua vida. Não tem como cantar um cântico novo ao Senhor se você não consegue desenvolver uma vida de relacionamento genuíno com Ele. Talvez você ainda não tenha esse relacionamento. Ele está aberto para te ouvir e para te receber através do seu Filho Cristo Jesus. Que o Senhor o abençoe e que você possa a cada dia encontrar esse Deus fiel, esse Deus de justiça, guiando você em tudo o que você fizer. Amém.